Bom dia São Paulo, bom dia Brasil, bom dia comunidade mundial das televisões e web. Começa agora o programa Super Advogado. E hoje eu estou dedicando um programa para o advogado, para o aluno de direito, que amanhã e depois vai prestar exame na ordem, vai se tornar um advogado. E hoje o tema é o que não se ensina nas faculdades de direito, ou seja, a importância da organização jurídica. E eu falo de organização jurídica e substituo o tema escritório jurídico porque você é a sua empresa. Não importa se você é um advogado num único escritório ou se você é um advogado no meio de 100 advogados no mesmo escritório. Você é a empresa, você é a organização. E para desvendar esses mistérios disso que você não foi preparado, tenho certeza, na faculdade de Direito, pode ter tido uma outra especialização, eu trouxe o especialista, Alexandre Mota, um dos presidentes da Inrise Consultoria e Marketing Jurídico, ele que já vem pregando, palestrando, informando e dando subsídio aos advogados sobre a importância da organização jurídica. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Jefferson, obrigado aí pelo convite. Falar um pouquinho sobre a organização aí dos escritórios. É isso mesmo, o advogado é uma empresa e como você faz esse approach quando você é chamado, solicitado, para dar um norte a um escritório de advocacia? Não tenha dúvida, o advogado que não entendeu que o escritório dele é uma empresa e está no mercado para trazer lucro, ele está um passo atrás da concorrência. Todo mundo está entendendo que é uma empresa e eu preciso gerar lucro, eu preciso me organizar internamente para que isso seja uma máquina rodando até chegar ao lucro final. Então, na faculdade de Direito, eu falei que o que não se ensina nas faculdades de Direito é que realmente não prepara o profissional do direito, vão fazer juízes, promotores, delegados de polícia, procuradores de Estado, advogados, a serem empreendedores e a serem administradores. Porque um escritório de advocacia jurídica, um único escritório, ele tinha que ter conhecimentos básicos de empreendedorismo, de administração. Isso ele não aprendeu na faculdade, ele não foi preparado. Ele sabe ler e interpretar leis. Você percebe isso quando você atende um cliente, essa deficiência, até mesmo se você é um cartorário, se você é um juiz, você tem que administrar no final, mesmo tendo um diretor de cartório, você é o líder daquilo ali. E não teve conhecimentos básicos de administração de empresa. E aí, o Alexandre? Você sabe que eu não só percebo como 90% dos escritórios que eu atendo é justamente por causa disso. Porque o advogado foi treinado para advogar. Mas ele não sabe fazer a administração do escritório, não sabe fazer o marketing do escritório. Então, ele entra em pânico. Porque ele acha que ele deveria abrir uma portinha lá, ter a salinha dele e ia começar a chover cliente, ele ia fazer o trabalho dele. E não é bem assim, o mercado mudou hoje. Então ele entra em pânico, o que eu faço? Tem que contratar um marketing, tem que contratar um contador. Então ele começa a perceber que justamente, como você falou, a faculdade não preparou para administrar o escritório, e sim para ser um advogado. E hoje a gente não precisa só de um advogado, você precisa trabalhar a sua empresa, que é o escritório de advocacia. Então ele começa a correr atrás de advogado, administrador, então ele começa contador, Então ele começa a ter essa percepção de mercado realmente relativa. E começa a ter a percepção que ele tem uma empresa na mão. Exato. Nem se for uma microempresa, uma empresa individual. Exato. Por isso é importante, como alguns advogados fazem, estagiar primeiro, depois ter o seu escritório, porque aí você começa a perceber a realidade do escritório em rotatividade. Tem muito advogado que sai da faculdade e já começa a advogar, já tem o seu escritório, aí ele fica perdido. Muitos advogados me procuram justamente porque, olha, eu não sei como é que funciona advogar um escritório organizado, como é que eu preciso me organizar? Justamente porque ele não teve a experiência do estágio, não teve a experiência em outros escritórios. E como que é feito essa consultoria? Eu quero saber, já facilitando a vida do meu neto espectador, e até mesmo a sua vida, porque você já está aproveitando aqui, dando as dicas de como você assessora um advogado ou um escritório de advocacia.
Você dá cursos, palestras, você treina cada indivíduo, mostra, tem apostila. Como é que funciona esse treinamento? Porque há necessidade de um treinamento, de um adestramento da pessoa ter aquela bagagem cultural administrativa, mesmo que não administre, saber que existe. Na verdade, a nossa metodologia envolve colocar uma pessoa dentro do escritório dele e treinar essa pessoa. Essa pessoa seria um departamento de comunicação, de administração interna, vamos dizer assim, onde eu treino durante aproximadamente 9, 10 meses a pessoa através de tarefas pontuais. Então a pessoa vai ajudar a criar missão, visão, valores, ela vai criar manual de procedimentos interno, vai criar o plano de carreira, se for o caso, para o escritório, vai criar rotinas, rotina de artigo, plano de fidelização para clientes ativos. Então, esta pessoa que a gente coloca dentro dos escritórios, ela vai ser treinada por mim, né, dentro desses cursos, essas palestras, essa rotina de tarefas semanais que eu passo para ela, para se tornar a pessoa que vai ajudar o advogado. Eu não quero tirar o advogado da área dele, deixar de advogar. Eu quero que ele continue advogando, mas que tenha uma pessoa do lado dele para administrar o escritório da maneira correta. Você fala de uma coisa que para mim é novo, para o advogado que está nos assistindo pode ser novo. Mas isso já não tem tudo pronto? Essas receitas do que funciona e o que não funciona já não está pronta? Ou seja, as rotinas, o que assim, o básico, não seria só colocar ali e aplicar? Eu sempre falo que existe o formato e o conteúdo. O formato é o mesmo para todos, então a gente tem que criar um manual de conduta interna. O formato é o mesmo, a gente precisa colocar no papel quais são as regras que o escritório quer para os seus funcionários, para a sua rotina. Eu pergunto isso porque tem às vezes que, como você fala, manual de conduta no escritório. A pessoa nunca nem pensou sobre isso. Exato. Né? Agora, se você já dá um norte, uma receita, ali, então é assim, é assim que funcionam os outros, isso facilita a minha vida, facilita a vida dos meus colaboradores, aí parece que fica mais fácil. Assim, esse norte, o que deve conter, aí é o conteúdo que eu estava falando. O conteúdo ele vai ser mastigado por mim e por essa pessoa que a gente coloca no escritório. Eu vou dar um norte, eu vou falar o que está acontecendo em outros escritórios, justamente para a gente não ficar remoendo aquela tarefa e aquela ferramenta durante anos. A gente tem que finalizar ela rapidamente. Tem que ter um permisso, meio e fim. Exato, rápido. Tem um prazo para isso. Exato. Já deu um prazo de praticamente 10 meses. Para implementar todas as 50 ferramentas de marketing. 50 ferramentas? Hoje a gente ele já me assustou, que loucura. Hoje existem mais ou menos umas 50 ferramentas de marketing jurídico que a gente pode implementar dentro do escritório. Agora, a curiosidade me deixou apetitado aqui. Tá. Duas. Tá. Existem as 3 fases, né? Estruturação, prospecção e potencialização. Que já é uma ferramenta. Estruturação a gente pode citar o site e a newsletter. Prospecção a gente pode citar palestras e networking ou parcerias. Potencialização a gente pode citar plano de carreira, o manual de conduta interna, rotina de artigos. Então existem, né? Eu citei 2 de cada fase só para a gente ter uma ideia. Mas existem 50 ferramentas no total para a gente trabalhar. E isso acaba gerando uma cultura mais para o escritório, né? Quando você, como especialista, coloca essas ferramentas que são disponíveis, ensina a utilizá-las, isso muda drasticamente o comportamento, a visão e as necessidades da corporação. E aí vem a pergunta. Você não vai ficar sem a pergunta. Um escritório que já está 10, 20 anos no mercado, que cresceu aos trancos e barrancos, já tem os seus vícios, as pessoas já estão na sua zona de conforto, todo mundo já percebe que do jeito que está não dá, mas eu sei que a única pessoa que gosta de mudança e chora por isso é um bebê. O ser humano não gosta de mudança. Tem que mandar todo mundo embora e começar do zero? Como que você vai implementando e fazendo com que as pessoas percebam que a mudança é necessária? Se tinha aquele comportamento no passado, hoje não pode mais. Como que é isso? Na verdade, eu sempre comento o seguinte: a gente precisa primeiro criar regras para depois dar prova. Ainda usando o exemplo do bebê. É que nem criança. Criança, a gente primeiro precisa falar o que não pode fazer, para depois, se ela fizer, a gente dar o tapinha na mão, né? O escritório é a mesma coisa. A gente primeiro precisa criar as regras que a gente quer que sejam implementadas, para aí sim dar um espaço de tempo, lógico, para as pessoas se adaptarem. E se não se adaptarem, e foi comentado isso com ela, olha, o escritório está num novo direcionamento, precisa
profissionalizar, a pessoa não se adaptar, a minha sugestão é que mande embora mesmo. A gente precisa ter na nossa organização pessoas que estejam profissionalizadas e dispostas a estar profissionalizadas, né? Se a pessoa está, mas antigamente a gente não fazia assim, essa pessoa que não se adaptou deve ser mandada embora. Ok, que loucura, hein? Olha aí o que o Alexandre está falando. Mudanças é a única certeza que nós temos na vida. Porque o mercado é muito dinâmico, né? Muito mutável. Ele é mutável. Ele não para de mexer. Se você ficar parado, você vai ficar para trás. E por falar nisso, você trouxe aqui de forma gentil aí pra gente a 9ª edição do Fenalau, né? O mercado já se organizou, hoje tem feira para advogado. Você participa, acho que desde o primeiro, né, Alexandre? Nós estamos há bastante tempo com o stand da Enrise lá, falando do marketing jurídico, do recrutamento e seleção para escritórios de advocacia. Mas, já que a gente está falando de mudanças aí no mercado... Isso é uma mudança. Isso é uma mudança. Se o advogado quer saber o que está acontecendo de moderno na advocacia e o que ele precisa implementar no escritório, vá na Fenalau, que lá você vai falar desde marketing jurídico, recrutamento e seleção, logística jurídica, ferramenta jurídica, tudo hoje é concentrado na Fenalau, para o Brasil inteiro, inclusive. É isso aí. Alexandre, você está falando isso daí, você é um especialista e tal... Você tem uma empresa, uma organização também. Exato. Você tem seus compromissos. E agora eu vou falar no terreno minado. Quanto é que custa isso? Eu estou começando agora o meu escritório, ou eu já tenho um tempo, mal dá para mim pagar minhas contas, e eu sei que eu preciso de um profissional como você. Dá para dar alguns critérios? Tá. Na verdade... Essa é a pergunta do advogado do diabo. Na verdade... todo mundo que entra em contato, a gente manda uma proposta formalizada, né? O que eu posso adiantar aqui é o seguinte, que a minha consultoria de marketing jurídico é focada para escritórios pequenos e médios. Então não adianta a gente ter um valor de consultoria gigante, porque eu estou trabalhando com aquele cara que às vezes não está tirando nenhum valor. Um cartãozinho de apresentação está adequado. Exato. Então, a gente trabalha com valores pequenos para atender de uma maneira customizada esse advogado, justamente para ele poder crescer. Então, eu não posso ter custos avantajados, né? Mas se o pessoal tiver interesse, é só entrar em contato, a gente manda uma proposta padrão, né? Deve estar aí o meu e-mail. Seu GC, está aparecendo no vídeo. Tá? É só entrar em contato, mandar um e-mail, a gente manda uma proposta, explica um pouquinho, a gente manda um folder digital também. E mas assim, entre R$1.000 e R$1 milhão, está dentro desse valor? Tá menos que esse valor. Está menos que esse valor? Menos que esse valor. Então, você pode... E você se adequa à necessidade... Por exemplo, eu tenho 50 ferramentas, mas é aquele advogado que está começando. Ao invés de implantar 50 ferramentas, seria um absurdo, é matar o cara a pau. Então, olha, nesse primeiro momento, o projeto vai ser esse. Exato, a gente vai customizar cada projeto para a necessidade da pessoa. Existem ferramentas que a gente não pode se dar o luxo de não ter, né? Eu sempre falo das 5 principais: logotipo, site, folder impresso, folder digital e a newsletter. Isso, um escritório de uma pessoa, de 200 pessoas precisa ter. Esses são aqueles 5 que eu bato o pé. Os 5 S's da escritório de advocacia. Exato. Da organização jurídica. Da organização jurídica. Esses precisam ter. O resto, a gente vai adaptar com a necessidade do escritório mesmo. Ok. Mais dicas, mais alertas. Você já está pincelando a importância do escritório e da organização, que tem que ser pensado. Reuniões diárias, como existem equipes de venda, reuniões semanais ou reuniões mensais. Há necessidade que os advogados se comuniquem, como que é isso? Dentro da corporação, você tem um tema específico para abordar esse assunto? Eu acho que é importantíssimo reuniões internas, a cada 15 dias, acho que é um time interessante, que tem uma pauta definida, para mostrar quais são as pendências atuais, quais são as ações que a gente está tentando promover no escritório, tanto internas quanto externas, e para ver o que a gente vai fazer, qual que é o futuro breve do escritório. Isso precisa sentar, parar, não pode existir uma organização onde cada um está no seu mundo. Eu sei que às vezes a gente está nessa correria, mas não pode. Pelo menos uma vez a cada 15 dias, todo mundo centralizado para resolver para onde o escritório está migrando. Há necessidade de fazer reuniões separadas entre advogados e auxiliares, ou faz todo mundo junto? Na minha visão, todo mundo junto.
todo mundo tem que saber. Do mesmo jeito, todo mundo sabe missão, visão, valor, todo mundo tem que saber o que está acontecendo no futuro breve. Mesmo porque, não é porque é um auxiliar ou um estagiário que ele não pode ter uma ideia brilhante e auxiliar, às vezes, num compromisso ali, num trabalho que... Muito bem colocado, a pergunta foi para realmente buscar isso na sua percepção. Nós estamos falando de muitas coisas. Qual é a importância desta assessoria que você dá para a implementação inicial no escritório? Ou seja, você acompanha o processo? Não entra no escritório de pequeno e médio que você dá assessoria, você já verbalizou isso. O advogado que não está acostumado a fazer reuniões, ele é pego na mão e é conduzido pelo personal trainer do jurídico, aí ou não? Eu auxilio também nessa parte. Lógico, juridicamente, né, tecnicamente eu não sei falar, minha formação é marketing, não jurídico, mas como se portar na reunião, como conduzir a reunião, quais são os pontos principais a serem definidos e comentados na reunião, isso sim a gente vai fazer um trabalho com o advogado. Então pegar na mão até a parte jurídica, da parte jurídica para frente é com ele. Ok, Alexandre, está estourando novamente o nosso horário. Tá bom. Obrigado pelas dicas. Qual que é a última e final dica que você dá para os advogados para ver a importância da organização jurídica dele? Eu acho que é primeiro olhar para dentro dessa organização e ver o que está faltando, o que você quer fazer com o seu escritório e depois correr atrás de pessoas que possam te auxiliar. Eu, como um profissional de marketing jurídico, posso te auxiliar nessas 50 ferramentas que a gente comentou de marketing jurídico e como se organizar para chegar nos seus objetivos. Lógico, existem outras consultorias financeiras, administrativas, que também podem te auxiliar. Informática, né? Se cresce Informática, muito. Exato. Então, não fique sozinho. Corra atrás do mercado que possa te auxiliar. Olha, eu estive aqui conversando com o Alexandre Mota, ele é um especialista, demonstrou isso, falou sobre isso. E eu quero só agradecer a você, Alexandre, por ter esse desprendimento e estar auxiliando as pessoas do mundo jurídico. Meu muito obrigado para você. Eu que agradeço, obrigado. E até uma próxima oportunidade. Tchau!